Olá, irmãos. Boa noite, graça e paz de Cristo. Eu quero meditar mais uma vez com vocês na palavra de Deus e hoje eu quero refletir num salmo que é aquele que mais nos chama a atenção para a bondade, o amor de Deus manifestado sobre a nossa vida, que é o Salmo de número 136. Ele tem um refrão que aqui na Nova Versão Internacional é colocado como amor, né? Um refrão que se repete aí por todo o Salmo, e em algumas versões aparece misericórdia, em outras benignidade, e na NVI aparece amor. Ele diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre, como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Então, esse é um chamado ao louvor a Deus, né, e a gratidão ao Senhor. Ele começa e termina com esse chamado, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. E o último verso traz: deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. É um chamado à gratidão, ao louvor a Deus, por causa da manifestação do seu amor, que não é efêmero, que não é algo que dura apenas uma noite, um momento, uma circunstância em nossa vida, mas é um amor que dura para sempre. A palavra que é traduzida aqui como amor, que, como eu disse, em outras versões aparece como misericórdia ou benignidade, é a palavra que expressa a aliança de Deus com seu povo. É o amor pactual, fiel, leal, manifestado pelo Senhor ao seu povo escolhido. Este salmo, de uma maneira assim mais específica, mais precisa, ele exalta a Deus pelas grandes maravilhas operadas pelo Senhor nos seus atos de criação e de redenção, nos atos criadores e nos atos redentores de Deus. O salmista convoca o povo de Deus a louvar a Deus, a agradecer ao Senhor por todas as grandes obras operadas pelo Senhor e
operadas e assim de uma forma que podem ser abarcadas pela criação e pela redenção. As obras de Deus, todas elas podem ser incluídas nesses dois grandes atos, conforme expresso aqui pelo salmista. E ele, na sua introdução, ele nos convoca a dar graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E depois ele diz, deem graças ao Deus dos deuses. E no verso 3, deem graças ao Senhor dos senhores. Deus está acima de todos os deuses. Não é que os deuses existam de fato e de verdade. Mas nós sabemos que a adoração a ídolos é de fato adoração a demônios. É isso, ou era isso que era praticado no Antigo Egito. Adoração a demônios figurados nas formas dos deuses representados pelas imagens egípcias. Deus é o Deus dos deuses. Deus está acima de qualquer entidade, de qualquer divindade que possa ser venerada por qualquer povo. Deus é o Senhor dos senhores. Ele é soberano de fato. E aí no verso 4 ele diz, ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que maravilhas são essas? Como eu disse, os grandes atos de criação e de redenção. E aí do verso 5 a 9 ele expressa os atos criadores de Deus. Deus é aquele que com habilidade fez os céus, por causa do seu amor que dura para sempre. Deus estendeu a terra sobre as águas. Deus é aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. O salmista aqui lembra da narrativa de Gênesis 1, como Deus foi criando cada coisa e colocando cada coisa no seu devido lugar. E ele complementa aqui a obra de Deus com esse refrão, o amor pactual de Deus, conforme estabelecido pelo Santo Conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trouxeram todas as coisas à existência e nos colocaram neste mundo. O Deus eterno e bendito, soberano, nos trouxe à existência junto com todas as demais coisas por causa do seu amor que dura para sempre. Você não existe porque há um destino impessoal que o trouxe à existência e que também o tirará desse mundo e levará você a um estado de inexistência ou um caos eterno. Não. Você não está aqui também por acaso. Você não está aqui por forças cósmicas ou por nenhum outro motivo a não ser o amor fiel, o amor pactual de Deus que nos trouxe, que trouxe você à existência, que criou todas as coisas. Ele é o soberano que governa cada ente na sua criação. E a sequência aí dos versos 10 em diante, do verso 10 em diante, ele expressa aqui, podemos dizer assim, de maneira mais específica, do verso 10 ao verso 24. Ele expressa aqui os grandes atos redentores de Deus. Deus é providencial na vida do seu povo. Aquele que matou os primogênitos do Egito. Você já parou para pensar isso? Para pensar nisso? Às vezes a gente pensa assim, os males no mundo acontecem, as coisas ruins, as grandes tragédias acontecem meramente porque foi a vontade permissiva de Deus, porque Deus permitiu. O salmista não tem nenhum problema aqui em reconhecer que Deus matou os primogênitos do Egito. Quando a gente pensa nisso de uma forma mais, assim, existencial, indo ao ponto mesmo, né? Tentando visualizar o acontecido. Né? E nós pensando naquela cena do Egito, na última praga, quando o Senhor manda que todos os israelitas coloquem o sangue nos umbrais, que é representando o sangue de Cristo que um dia seria derramado na cruz por seu povo para trazer libertação ao seu povo. E as casas que não tivessem esse sangue,
os primogênitos seriam mortos naquela noite. Você consegue imaginar que naquela noite haviam mães carregando no colo o seu filhinho que tinha acabado de nascer naquele dia ou alguns dias antes? Ou aqueles primogênitos já mais velhos? Todos eles expiraram naquele dia, porque o Senhor trouxe juízo sobre o Egito. O Senhor derrotou cada divindade, digamos assim, do Egito através daquelas pragas. Os filhos dos egípcios eram oferecidos aos deuses, eram consagrados. E Deus mostrou ali que Ele é o único Deus. Ele trouxe juízo sobre aquele povo idólatra, imoral, perverso. Deus tem reservado um dia de juízo, não somente sobre que recairá não somente sobre os primogênitos, mas sobre todos aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, que não estão protegidos debaixo do sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo. Deus trouxe juízo sobre o Egito e ele livrou o seu povo por causa do seu amor que dura para sempre. Tirou Israel do meio deles com mão poderosa e braço forte. Ele dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas ele lançou no mar a Faraó e a todo o seu exército. Os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo, os servos do maligno, foram derrotados, foram vencidos de uma só vez naquele dia. Ele conduziu o seu povo pelo deserto, feriu grandes reis, aqui mais uma vez, matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, homens grandes de estatura, homens de muito poder bélico, e Israel sendo um povo de ex-escravos. E Deus entregou as terras desses povos a Israel como promessa. E também arrasou com essas nações de pessoas ímpias, de pessoas idólatras, de pessoas que cometiam as maiores perversidades e que jamais se renderam ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses. Deus trouxe juízo e entregou a terra ao seu povo eleito. Isso aqui é uma figura do que acontecerá no último dia, quando Deus extirpará da terra todos os ímpios e entregará o seu filho e a herança de seu filho, né? E aqueles que ao longo de sua vida renderam as suas vidas ao Filho, a Jesus Cristo. Deus entregará a terra limpa e preparada para que o seu povo possa reinar com Ele, viver com Ele pelos séculos dos séculos, em pleno gozo, em alegria sem fim. E deu a terra deles como herança a seu servo Israel, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. O povo de Deus era humilhado no Egito. Às vezes eu fico pensando, né? Aqueles homens que viveram ali no tempo de Moisés e Josué, enfrentando esses grandes embates e conquistando as promessas de Deus, vendo elas serem realizadas ali diante deles enquanto eles lutavam. Esses homens puderam desfrutar das promessas. Mas eu fico pensando, né? O cativeiro no Egito durou cerca de 400 anos. E aquelas pessoas que passaram toda a sua vida e morreram velhinhos, naquele sofrimento, naquela amargura, naquela escravidão, clamando ao Senhor todos os dias. Deus atendeu ao pedido daqueles seus servos. Meus irmãos, as promessas de Deus dizem respeito a coisas muito maiores do que resultados imediatos nessa vida aqui e agora. O que Deus tem preparado para nós é algo muito maior. Não se trata de meramente nos dar uma terra em um lugar específico do mundo como Ele deu a Israel. Todos aqueles que antes de verem essa promessa realizada morreram clamando e confiando no Senhor.
estão desfrutando da presença de Deus agora nos céus, aguardando o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor se lembrou de nós quando fomos humilhados. Ele se lembra dos seus servos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deus sustenta cada criatura viva neste mundo. Tudo é obra dele, é criatura dele e ele provê e ele cuida. E por fim ele nos chama, ele nos convoca, deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Meu irmão, renda-se a esse Senhor, a esse Deus que te criou, que enviou Jesus para a tua salvação. Aquele que provê a sua vida, a tua vida de todas as coisas boas. Reconheça o Senhor. E se você já tem reconhecido, permaneça na presença de Deus. As tuas lágrimas não caem em vão. O Senhor se lembra de você. Ele se lembrou desde o dia em que ele enviou Jesus para morrer naquela cruz e para ressuscitar, para nos dar salvação. Antes mesmo do seu sofrimento existir, antes mesmo de você vir a esse mundo, o Senhor já te amava e Ele já pensava em você. Eu quero deixar essa palavra para você, que você tenha uma ótima noite e um ótimo restante de semana na santa paz do Senhor. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre.